Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bia, e hoje nós vamos falar sobre população da Índia. Então, meus queridos, vamos falar sobre população da Índia. Eu entendo que quando a gente fala sobre população da Índia, a primeira coisa que nos vem à mente é a questão do número, né? É a segunda maior população do planeta. Os dados de 2019 revelam que a Índia tinha já mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. É um número muito expressivo. O crescimento populacional da Índia é muito expressivo, né, para não dizer outra coisa, é muito rápido. Se a gente considerar o número hoje, né, 1 bilhão e 300 milhões de indivíduos, eu quero te chamar para fazer um comparativo. Na década de 1950, a população indiana era de apenas 370 milhões de pessoas, ou seja, ela está num processo de crescimento muito acelerado. Isso se dá basicamente por dois motivos. Primeiro, a natalidade, que é muito alta naquele país, né? Embora esteja apresentando uma leve queda nas últimas 2 décadas, ela ainda é alta para os padrões internacionais, e as melhorias na medicina, que levam os indivíduos a ter uma expectativa de vida maior, fazem com que a população indiana cresça dessa forma tão acelerada, né, até agora no século XXI. Considerando o processo de crescimento econômico que a Índia vem apresentando nas últimas décadas, ele vem acompanhado naturalmente de um rápido processo de urbanização. Mas diferente do que muita gente pensa, né, porque o país é muito populoso e algumas cidades indianas são muito populosas, a maior parte da população indiana ainda vive no campo. Estima-se que 60%, mais ou menos, dos indianos ainda vivem na zona rural. Porém, esse índice tende a mudar rapidamente nos próximos anos, porque é um país de urbanização muito acelerada também. A migração campo-cidade é o movimento migratório mais intenso do país. Então, a tendência, né, é que nas próximas décadas a Índia se torne ainda mais urbanizada. Além de ser uma grande população, além de ser uma população que vem passando por uma mudança estrutural, né, ligada à urbanização, outra característica marcante da demografia indiana diz respeito à diversidade étnica e cultural. Para vocês terem uma noção do tamanho dessa diversidade, a Índia sozinha tem tantos grupos étnicos culturais diferentes que ela só perde para o continente africano todo. Então, é um mosaico cultural incrível. Isso, por exemplo, reflete nos idiomas. O país tem mais de 20 idiomas oficiais, embora o inglês, né, tenha se tornado a língua praticada na globalização, nos grandes centros urbanos. É um mosaico também religioso, embora a maior parte dessa população esteja ligada ao hinduísmo, que é a religião predominante no país. Estima-se que 80% dos indianos sejam também hinduístas. Bom, e por falar em hinduísmo, né, essa religião que é predominante na Índia, a gente não pode se esquecer que ela estabelece uma característica muito marcante na população indiana, que é uma divisão social baseada na evolução espiritual dos indivíduos, a famosa divisão por castas. As castas, elas não são mais oficiais no país. Então, a legislação indiana, inclusive, proíbe que os indivíduos sejam, de alguma forma, discriminados em função dessa divisão espiritual. Porém, na prática, a situação é bem diferente. Na prática, os hinduístas seguem à risca essa divisão. Então, ainda existem parâmetros, né, ligados a essa divisão instituída pela religião hindu que acabam sendo movedores da população indiana. Agora, vale uma observação. Como a Índia vem passando por esse rápido processo de crescimento econômico, né, ligada às estruturas da globalização, de modernidade, já vem sendo observado que uma parcela significativa da população, especialmente os jovens, já não estão tão ligados mais a essas particularidades do hinduísmo, né? O sistema de castas, ele é muito respeitado, com certeza, mas a população mais jovem já vem descartando esses padrões. Pessoal, nós não podemos deixar sempre de pensar que a população indiana, né, embora esteja num país de rápido e alto crescimento econômico, ela não vive bem. As condições de qualidade de vida da Índia ainda são muito duvidosas. Para você ter uma noção do que eu estou dizendo, o IDH indiano de 2018 é apenas de 0,647, considerado baixo, né, para os padrões dos países mais industrializados e mais desenvolvidos.
Esse é o famoso e clássico cenário de um país emergente. Ou seja, tem um rápido crescimento econômico, consistente, mas por outro lado não resolve questões básicas ligadas aos aspectos sociais. Então, é um país rico na economia, mas pobre nos aspectos sociais. E eu quero deixar uma observação para vocês. Em função do hinduísmo, que é uma religião que de certo modo desprivilegia mulheres, o número de abortos de bebês, de fetos do sexo feminino na Índia ainda é muito alto. E isso gera um desnível populacional que não é muito comum no mundo, né? Exceto em países onde essa questão religiosa ligada ao gênero feminino é bastante forte. A população indiana tem muito mais homens do que mulheres.